Boa. Bom dia mais uma vez para todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa manhã contigo. E hoje, como eu estava já trazendo aqui, a gente tem que focar dentro do nosso negócio. A verdade é que a gente sempre vai ter múltiplas frentes de atuação. Principalmente nós que já somos dessa era digital, né? Em que sentido, Raime? A gente já está dentro do Instagram, a gente já sabe que esse jogo funciona, a gente já viu grandes players do mercado vendendo, todos nós somos coaches, então, assim, passamos por formações em coaching que vendem muito no online, então a gente sempre tem esse desejo de ir para o online. Agora, não adianta a gente ficar também colocando todas as energias no online e esquecendo do feijão com arroz básico que deve ser feito para tu vender teus serviços. E qual é o primeiro feijão com arroz básico? É você agendar a sessão e converter. Agendar e converter, agendar e converter, agendar e converter. É esse o foco, não tem mais para onde fugir. É só agendar a sessão, fazer a sessão e converter. Não converteu? A gente aprende. E hoje o nosso bate-papo aqui é literalmente para ajudar vocês a melhorar, a aumentar a conversão de vocês. É interessante que as pessoas às vezes acham que, vou falar de quebra de objeção. Não, cara, quebrar objeção não é simples. O mais importante é a gente colocar estruturas dentro do teu processo de vendas que vai aumentando a tua conversão ao longo de todo o processo de vendas. Porque aí chega lá no final, você praticamente não tem objeção. Você tem negociação. E aí é totalmente diferente. É diferente você negociar a forma de pagamento, é diferente você negociar se vai para um individual ou vai para um grupo, se vai para um individual ou vai para um processo pocket, se vai para um individual ou para 3 sessões exclusivas com você. Isso é diferente de você negociar do que você quebrar a objeção. Então, hoje eu vou trazer alguns pontos aqui para que vocês gerem necessidade no cliente, antecipem algumas objeções clássicas que ele traz e lá no final trabalhe muito mais a negociação do que a objeção em si, beleza? E qual é o grande insight, né? Os grandes pessoas que vendem muito hoje no marketing digital são exímios vendedores no 1 a 1. São exímios vendedores no tete a tete. Eu já tive oportunidade de algumas vezes encontrar com o Vitor Damasio em eventos. Cara, 3 palavras com o Vitor num evento, você compra dele. Assim como também, se você mandar um direct para ele, ele vai te fazer 3, 4 perguntas e tomou oferta. E se você bobear, tu compra, entendeu? Então, e aí você só vê aquela habilidade dele ali do ao vivo sendo replicada nas redes. Eu já fui em eventos com o Jerônimo que, caracas, eu quase saí da cadeira correndo para comprar o que ele falou. E a galera saía, literalmente, quando dava o intervalo do evento e ia no ao vivo ali. E o que ele faz na internet? Ele só replica essa grande habilidade, mas começou lá atrás com 1 a 1. Começou lá atrás com essa musculatura. Tá, 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 tá. E a gente precisa desenvolvê-la aqui também. Deixa eu liberar aqui para quem entrar não precisar mais passar pela sala de espera e a gente vai embora. Boa. Então, por que eu estou trazendo todos esses pontos para vocês? Antes da gente começar, para que vocês tenham muito claro o foco a ser perseguido. Que o foco a ser perseguido é agendar a sessão e converter. E se não converteu, a gente aprende. E aí tem um segundo ponto, antes de entrar na palestra de hoje, que eu quero trazer para todos vocês, está muito relacionado à definição de nicho e especialidade. Porque também é muito importante você atrair o cliente certo. E o cliente certo não é aquele cliente que tem dinheiro, ou aquele cliente que não tem dinheiro, ou aquele cliente estereotipado da tua cabeça. O cliente certo é aquele que entende especificamente a transformação e os benefícios que você vai gerar na jornada dele. Ou seja, se você for parar para pensar, você está com uma dor no pé, você vai no clínico geral ou você vai no ortopedista? Se você tem uma oportunidade de se você tem uma oportunidade de ir no ortopedista especialista em pé ou num clínico geral, em qual dos dois você ou no ortopedista generalista, em qual dos dois você iria? Por qual dos dois você estaria disposto a pagar mais?
Então, quando a gente também é específico dentro do nosso nicho, do nosso posicionamento, a gente pode cobrar mais por aquele serviço, porque o cliente entende isso também. Então, um ponto aqui importante para todos vocês é buscar literalmente ser claro na comunicação para atrair pessoas mais qualificadas. Porque só de você atrair pessoas mais qualificadas, com maior educação sobre o que você gera de transformação em benefícios, isso também aumenta a tua conversão. Então, 3 pontos importantes que eu vejo que todos vocês hoje podem buscar desenvolver. Fortalecer estratégias de agendamento de sessão. Toda semana você tem que estar fazendo estratégias para agendar pelo menos 2, 3 sessões. Toda semana você tem que estar fazendo pelo menos 2 sessões novas. Toda semana você tem que então tomar atitudes e ações para agendar. E toda semana você precisa fazer 2 sessões novas. Isso tem que ser uma rotina, tá? E uma segunda percepção é buscarem uma maior especificação dentro da comunicação de vocês para que vocês consigam se conectar às pessoas certas. E isso eu estou dizendo, às vezes, por exemplo, uma pessoa que te conhece no offline, só de entrar no teu Instagram e tá claro ali para ela a transformação que você gera, ela vai falar, opa, vou comprar dessa pessoa. Por quê? Porque por mais que não seja alguém lá da rede que você esteja captando, mas quando alguém que entra no teu Instagram e se identifica e está clara a tua transformação, aquilo dali já gera uma vitrine. Então, já gera especificidade que, se tiver bem feita, te permite cobrar o valor que for lá dentro da tua sessão. Tá? Então, um ponto também da quebra de objeção é a gente estar buscando cada vez mais entender quem é o nosso cliente ideal para atrair esse cliente ideal. Por exemplo, eu amo negócios, sempre amei negócios. Eu sou engenheiro de produção, trabalhei como consultor de negócios e processos durante muitos anos. Eu sou apaixonado por negócio. E o meu primeiro ano e meio no coaching foi meio que de perrengue. E o meu segundo ano e meio foi melhor. Por quê? Porque quando eu especifiquei para falar para negócios, eu comecei a atrair pessoas mais qualificadas com o que eu queria trabalhar, de fato. E o que eu também tinha de potencialidade dentro de mim. E a partir disso, a minha conversão aumentou. Beleza? Então tem esse ponto que todos vocês podem evoluir. E agora as inscrições do curso Posicionamento Autêntico para Coach estão abertas. Então todos vocês também podem fazer essa jornada junto comigo. Vocês vão receber também esse material lá dentro da plataforma da mentoria. Só que essa semana você pode também dedicar do dia 27 ao dia 4 para trabalhar especificamente em cima disso comigo lá dentro dos grupos. Beleza? Eu já vi até alguns de vocês lá, se não me engano, o Alexandre e Carol já está por lá também. Depois dessa introdução aqui, para a gente ficar alicerçado, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que eu fiz para poder balizar aqui esse nosso bate-papo de hoje. Qual é a lógica aqui dessa apresentação? Eu peguei... Pronto. Eu peguei a pesquisa que vocês responderam, analisei as principais respostas, os principais itens de objeção que vocês trouxeram, e a partir disso eu fui fazendo a sintetização de alguns pontos importantes que vocês têm que observar, tá bom? E como eu falei, a ideia é mais do que quebrar a objeção, é trabalhar para melhorar a conversão de vocês de forma geral, sabe? Acho que a objeção é apenas um pontinho dentro desse processo de conversão do cliente. E aí eu sintetizei aqui para vocês 5 passos importantes para vocês ficarem atentos ao longo do processo de vendas para conseguir quebrar essas objeções. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que a gente precisa cuidar muito da qualidade dos nossos pensamentos. Por quê? A gente atrai aquilo que a gente emana. E muitas vezes a gente já vai fazer contato com o cliente cheio de julgamento, cheio de pensamento negativo. Vai fazer a abordagem ao cliente já pensando: ah, ele não vai ter dinheiro para comprar. Ah, como eu vou ofertar uma experiência gratuita comigo, ele não vai querer pagar depois. Ah, como que eu vou vender depois para ele? Ah, o que ele vai pensar de eu estar entrando em contato para ofertar para ele?
Ah, esse cliente não tem dinheiro para pagar o meu processo. Será que ele vai ter dinheiro? Ih, já vi que não vai ter dinheiro. Vi aqui o Instagram dele, parece ser pobre. Não vai ter o dinheiro para pagar meu processo, não. Isso tudo são pensamentos que a gente, às vezes, eu sei que ficam nos martelando aqui na nossa cabeça, que já começam, antes mesmo da gente fazer contato com o cliente, a atrapalhar o processo de vendas, porque a gente acaba atraindo para a nossa realidade aquilo que a gente não quer. Porque por mais que a gente não queira, mas o nosso pensamento fica ali, ó, o tempo todo trazendo esses pensamentos, pensamentos negativos, pensamentos negativos. E eu vejo, cara, que tem muito coach que hoje não vive de coaching, que não tem um bom faturamento, que tem tudo para faturar por causa de pensamento negativo. Fica o dia todo sendo consumido por pensamentos negativos. Senta na frente do cliente cheio de pensamento negativo, cheio de julgamento. Agora, Raine, como é que você sabe isso? Porque eu fui assim também. No meu primeiro ano, eu já falei diversas vezes isso para vocês, eu atendi 61 pessoas, um pro bono, 52 me deram não. E a minha sessão, quando o time do Jerônimo fez a análise da minha sessão, a minha sessão era impecável, era muito boa. E, Raine, por que você não fechava? Mental, emocional. Estava ali me cobrando por fechar, estava ali me cobrando o resultado, estava ali muitas vezes criticando o cliente, julgando o cliente. Claro, sem querer fazer isso, sem querer fazer isso, mas fazendo, e isso com certeza trouxe super impactos negativos dentro da minha jornada, principalmente nessa questão emocional e de não atrair as pessoas certas. Porque se você está vibrando numa frequência baixa, numa frequência da escassez, cara, você vai atrair escassez para a tua rotina. Se você está vibrando em pensamentos negativos, você vai atrair negatividade para a tua rotina, para teus atendimentos. E aí, o que aconteceu? Eu atendi muita gente que não tinha qualificação para estar no processo de coaching, que precisava de terapia, ou seja, estava vibrando lá embaixo, igual o Jaime vibrava. Eu atraí muitas pessoas escassas, pessoas que não davam valor ao investimento em si mesmas, estavam vibrando lá embaixo. Então, tudo isso foi me fazendo até mesmo perder um pouco de tesão ali pelo dia a dia, mas ao mesmo tempo buscando fazer aprimoramentos. Cara, fui melhorando a minha técnica de sessão, fui melhorando a minha conversão, mas quando eu me deparei, depois de eu ter melhorado todo o meu processo de vendas, o que me impactava mais para eu conseguir faturar R$ 10.000 ou mais todos os meses com o meu negócio de coaching, era literalmente a qualidade dos meus pensamentos que não eram tão bons. Então, é algo que você precisa estar presente para trabalhar isso continuamente. Até porque a gente tem essa dualidade dentro da nossa cabeça. A gente tem de um lado o sábio, que para mim é a conexão divina com Deus, e do outro lado a gente tem as trevas, que é o medo, que é o sabotador, que muitas vezes nos atrapalha dentro do nosso processo de vendas. Só que esse sabotador tomou conta da nossa vida durante muito mais tempo. Até mesmo quando a gente olha toda a história do ser humano, a gente sempre teve que dar uma resposta muito mais emocional para a sobrevivência, mas que hoje não é mais necessário. Só que esse de musculatura do sabotador é muito mais forte que a musculatura do sábio. Então a gente precisa estar continuamente trabalhando o sábio e reduzindo, enfraquecendo o sabotador, sabe? Então, cuidado para que os seus pensamentos não boicotem o teu processo de vendas e façam que você se conecte com pessoas que estão vibrando baixo. Você precisa elevar a sua frequência vibracional para que você consiga se conectar a pessoas qualificadas, tá? E Raine, como é que eu faço isso? De forma prática, agradeça todos os dias. Escreva 10 motivos que você pode ser grato e por que você pode ser grato por esses motivos. E depois leia em voz alta agradecendo cada uma daquelas coisas que você escreveu. É uma das melhores ferramentas e técnicas para elevar a sua vibração, tá bom? E antes das sessões, uma recomendação muito forte eu gosto muito de fazer uma oração. Eu me conecto com Deus, mas você pode fazer o universo, aquilo que você crê, mas de entregar suas emoções, pedir para que limpe as suas emoções negativas, para que você não possa, por mais que aquilo ali possa vir te incomodar, mas que aquilo ali não possa vir te impactar na sessão, sabe? Então eu faço uma oração, literalmente, muitas vezes para pedir sabedoria e que essas emoções não afetem a qualidade da minha sessão.
porque às vezes elas vão nascer dentro da sessão, mas você precisa fazer mecanismos de reduzir o efeito disso. Até porque, para a gente quebrar a objeção lá no final, a gente tem que estar muito tranquilo, muito sereno, com muita sabedoria, porque senão a nossa energia cai no momento de quebrar a objeção. E tudo começa com, antes da sessão, você já se limpar dessas emoções, já se limpar dessa autocobrança, desse foco exclusivo em resultado. E eu estou focando bastante nesse ponto porque a técnica de venda é fácil. O maior desafio é a gente cultivar bons pensamentos para poder se conectar com frequências vibracionais melhores e, consequentemente, atrair pessoas que estão vibrando nessa mesma frequência. Bom, e tem 3 aspectos, né, dentro dessa perspectiva que são importantíssimos. Todo coach ele precisa ter uma mentalidade campeã. E, Raine, o que é essa mentalidade campeã? Primeiro passo, um pensamento de raiz positiva, cara. Você nem executou a ação, você precisa ter ali um otimismo sobre aquela tua ação. Você precisa ter uma autoconfiança dentro da tua execução. Você não pode deixar 1% de negatividade entrar. E por que muitas vezes você deixa a negatividade entrar? Por uma cobrança excessiva de resultado. Então, foca no processo. E se aquele resultado não foi o que você quis, o que você objetivou no começo, o que você faz? Você aprende com ele e está tudo bem. Depois, não julga as pessoas. Cara, não existe gente com ou sem dinheiro para pagar o processo. Eu já vi gente, eu tive um cliente no início desse ano que ele estava com uma dívida de 17 mil reais quando ele começou o processo. Ano passado, eu tive uma empresária, cara, uma dona de lojas, coach também, de Jataí, Vanessa. Vou abrir aqui porque ela já me permitiu contar esse case dela. Ela estava com uma dívida de quase 70 mil reais. E ela me contratou e fez um investimento no processo. Assim como esse rapaz também que estava com a dívida no início desse ano me contratou e fez o processo. Então, o que eu quero te trazer aqui? Não é dinheiro. Se trata sobre você não julgar as pessoas, gerar necessidade, desejo, e aí fazer sua oferta no final. Beleza? Então, não julgue as pessoas, em hipótese alguma. Sabe, eu lembro de uma história minha que uma vez na minha vida eu vendi calçados numa loja chamada de Santini, aqui no Rio. E eu estava na fila de venda, eu era o quarto da fila de venda, entrou uma senhorinha super humilde na loja, negra, com 2 crianças, sabe? O primeiro vendedor passou, o segundo vendedor passou, o terceiro vendedor passou e aí chegou em mim. Você vai, Raine? Eu vou. E fui e atendi ela da melhor forma possível, sabe? E a velhinha estava ali levando presentes de Natal para seus netos. Ela levou os tênis mais caros da loja, ela levou bola, ela levou cinta, ela levou meia, enfim, fez a festa. E eu fiz uma baita venda ali. E muito pelo que eu não julguei as pessoas. Então não julgue as pessoas, sabe? Ah, Raine, eu não julgo. Só de você pensar assim, ó. Ah, o cliente não me respondeu, então quer dizer que ele não quer o meu serviço. Cara, tudo que não foi verbalizado pelo cliente é invenção da tua cabeça. Grava isso. Tudo que não foi verbalizado pelo cliente é invenção da tua cabeça. Então, para de pensar merda. Para de ficar julgando o teu cliente. Isso é julgamento. Então se aproxima dele sem esse julgamento no peito. E, claro, sempre busca evoluir. Eu, hoje, sempre busco olhar o meu processo de venda e entender onde eu preciso melhorar. E isso é um contínuo para todos nós, tá? E como eu bato muito com vocês, toda venda é um processo. E para você dominar esse processo de venda, são necessários 3 aspectos diferentes. Primeiro, você conhecer esse processo de ponta a ponta. Segundo, você se desenvolver tecnicamente, aprender estratégias e técnicas de venda. E terceiro, o alinhamento comportamental, para que você não julgue, para que você não fique nessa raiz negativa de pensamento. Beleza? E, como eu falei, a gente tem que olhar sempre o processo de vendas por completo, desde a abordagem, atendimento, despertar para a necessidade, conversão, fidelização e retenção. Aí você deve estar se perguntando, mas Raine, a gente não veio falar sobre quebra de objeção? Claro, mas você tem que ter em mente que a objeção a gente quebra ao longo de todo o processo de vendas.
Ou seja, desde lá da tua comunicação no Instagram, quando você posta uma foto de sábado de manhã, você estudando, investindo no teu desenvolvimento, você já está quebrando a objeção no teu cliente, mostrando para ele que você está pagando para o teu desenvolvimento, mostrando para ele que você também está buscando evoluir. E conscientizando ele da importância disso. Você ainda pode falar, cara, eu estou crescendo, estou tendo mais resultado por causa disso aqui, ó. Pleno sábado de manhã eu estou fazendo a mentoria, pleno sábado de manhã eu estou buscando evoluir. E o que é isso? Antes mesmo desse cliente estar sentado comigo, eu estou quebrando a objeção dele lá na minha comunicação. Quando você coloca o resultado de um cliente teu, quando eu peço para vocês me mandarem um feedback, cara, me manda um feedback de como é que foi o seu mês, quanto que você faturou, fechou ou não fechou clientes, e compartilho lá. O que eu estou mostrando para os clientes, para as pessoas que ainda não me compraram? O Heine gera resultado. Se eu comprar esse produto dele, eu vou ter retorno financeiro sobre aquilo dali. Percebe? E é claro, todos vocês geram retorno. Alguns que trabalham com empreendedores geram retorno financeiro, mas quem trabalha com carreira também gera retorno. Qual o retorno da pessoa crescer 2 vezes mais rápido na carreira dela? De ser promovida com o teu acompanhamento? Qual é o retorno de a pessoa que antes trabalhava 60 horas por semana, 70 horas, não via a família, hoje está conseguindo treinar, está conseguindo tempo de qualidade com os filhos, janta todos os dias com o filho? Qual o valor disso para ela? Saca? Então, todos vocês geram retorno para o cliente. Alguns diretamente financeiros e outros vocês vão gerar valores mais intangíveis. Só que você tem que deixar isso claro na tua comunicação também. Então, por que eu estou te trazendo essa perspectiva? Porque a objeção a gente quebra ao longo de todo o processo de venda. Não adianta você deixar para quebrar a objeção lá no fechamento da sessão. Se não, amigo, você não vai fechar mesmo, porque vai ter uma porrada de objeção na cabeça do cliente e você não vai conseguir converter ele no final. Então você tem que estar atento para todo o processo de vendas você quebrar a objeção. Tá fazendo sentido o que eu trouxe aqui até agora para vocês? Estão quietinhos aí? Deixa aqui para mim no chat para eu saber, nos comentários. E, Rai, por que você fala sobre isso, né? Por que você fala com isso com tanta convicção? Porque eu vivenciei isso, eu falei isso para vocês. Eu passei esse meu primeiro ano, quase desisti do coaching, porque eu não conseguia converter cliente. E aí eu percebi que eu precisava promover ajustes em cada um desses pontos de conversão em si. Você já me conhece um pouquinho, mas você sabe que eu já sou mentor de negócios, especialista em negócios e vendas, também sou mestre em engenharia, e consultor de negócios. Bom, aquilo ali vai na gravação depois. Eu vou ter que editar essa parte para poder me reapresentar. Me desconcentrou porque não estava preparado. Isso daqui vai ser uma aula que vai ser vendida à parte dos meus cursos, sabe, de quebra de objeção. Então, dá uma desconcentradinha. Vou aproveitar para ler aqui os comentários de vocês. Tá profunda a reflexão aqui. Que massa, que bom, Vivi. Meu Tá irmão, pedindo. o que não foi dito pelo cliente é coisa da nossa cabeça, acho que deu uma lacrada aí, já no comecinho. Que top, Gabi, que massa. E olha, ia pedir um favor para vocês, esses feedbacks que vocês forem pegando, manda no chat para que todo mundo gere um conhecimento coletivo para que a gente evolua, tá? E isso, literalmente, essa foi ontem, eu estava conversando com a mentorada minha, cara, eu cheguei a ficar irritado com ela, que eu estava falando, mas como assim? O que ela está falando? O cliente te disse isso? Ela não. Aí eu falei, então para de inventar, porra. Para de. Tudo que o cliente não te verbalizou, tu que está inventando. E aí, Gabi, agora fazendo, o Gabriel, ele é um baita especialista em inteligência positiva, né? Se vocês querem aprender mais sobre inteligência positiva, o cara tá aí, esse é o Gabriel. Muito do que hoje eu sei sobre o processo de autossabotagem, sabotadores, eu aprendi com o Gabriel. Então, o Gabriel, para mim, é uma baita referência hoje no Brasil em inteligência positiva, foi mentorado do Xard. E, Gabi, ontem eu estava pensando, né? Os nossos medos são os pais dos sabotadores e a suposição é a mãe. Por quê? Muitas vezes a gente fica supondo as coisas na nossa cabeça e a gente está inventando tudo aquilo dali, sabe? Então, atentem-se a isso, porque literalmente é importante. E eu quero trazer aqui... Coitado disso que você falou aí, não lembro quem falou, né? Mas nós somos contadores de histórias, então a gente gosta de preencher a lacuna.
Se o cliente deixou uma lacuna ali, a gente vai querer preencher. Então, cuidado como é que a gente está preenchendo isso aí, justamente. Se o cliente não falou, não preencha com as piores respostas, né? É verdade, total. Pense, na verdade, nas melhores respostas. Ah, o cliente ainda não me deu a resposta. Cara, tá analisando para ver como ele vai me pagar. Que bom, brother. Tá analisando para saber como que ele vai me pagar. Que massa. Fico mais feliz ainda, porque ele tá pensando com carinho para entender as possibilidades dele, sabe? Então, é sempre a gente cultivar, literalmente, boas lacunas para as nossas histórias. Boa, Gabi. E, cara, eu quero trazer aqui agora de forma prática para você 5 passos para você qualificar as suas vendas e aumentar a tua conversão em si. E, Raine, qualificar a venda, sim, cara, para o teu cliente lá no final pagar o valor justo pelos teus serviços. Todos de vocês aqui, cara, eu vejo vocês são coaches formados por instituições sérias, são pessoas super idôneas, são pessoas super competentes, que têm resultados na vida profissional. Não tem sentido para mim um coach hoje que cobra menos de R$3.000 dentro do mercado. Está se desvalorizando, sabe? Então, todos vocês têm total condição de cobrar esse valor. Agora, você precisa estar atento para qualificar o teu cliente a pagar não só os 3.000, não, estou falando 3.000 assim, como ponto de partida. Eu acho super fluido vender processos a R$3.000. Mas para cobrar auto-tickets também, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30 mil reais dentro do processo. Tem coach hoje que cobra 50, 60 mil reais. Isso Raine, isso é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Isso também é uma verdade a ser dita. Agora, é totalmente possível chegar, desde que você vá ali sabendo construir esses degrauzinhos, beleza? Bom, e Raine, que 5 passos são esses? Primeiro, uma abordagem estratégica. Lá, processo, como eu falei para vocês, a objeção começa sendo quebrada na sua abordagem. Segundo, você está presente para o teu cliente. Quando você deixa as minhoquinhas entrarem na tua cabeça, você se desconecta do momento presente com o cliente e não pega, às vezes, pequenas palavras que fazem toda a diferença dentro do processo de vendas. Terceiro, desperte emoções. Não se trata de vender coaching, não se trata de vender acompanhamento, se trata de você vender as emoções, sabe? Então, você precisa despertar a emoção do teu cliente. Quarto, feche a venda. E quinto, fidelize e retenha. E agora eu vou destrinchar cada degrau desse para você. E como eu te falei, o primeiro passo é você ter uma abordagem estratégica. E, Raine, o que é essa abordagem estratégica? Você conseguir criar conexão com esse teu cliente. E como assim, Raine, conexão? Primeiro, gerar o rapport ali no começo. E aí, cuidado, você não está ali para ser um best friend do teu cliente, mas você está ali para se conectar. Onde você mora, você é casado e tal, o que tem de bom para fazer onde você mora, que legal, cara. Fala de onde você está também, ou seja, aquele rapport, conexão inicial. Depois, muito importante, cria um ambiente seguro para esse cliente. É importantíssimo você falar para ele que vão ter muitas perguntas para ele não estranhar, até porque você está ali para ajudar ele a pensar de forma mais expandida. Segundo, que vocês estão dentro de um ambiente seguro, que nada vai ser externalizado, e isso já ajuda o cliente a abrir um pouco os sentimentos e emoções para você. E terceiro, que você não vai julgá-lo, você só vai perguntar para poder entender a situação dele. Então, que ele não precisa justificar as respostas dele para você. Tá? E esse justificar as respostas dele para você faz com que o cliente não fique relembrando, contando as histórias lá do passado para falar como ele está hoje, sabe? Então, isso vai ajudar bastante, inclusive, na fluidez da tua sessão. Criou um ambiente seguro, é importante você conscientizar o cliente sobre que aquilo dali não é uma sessão única. E é aqui que mora o erro de muitos coaches. No começo, você precisa criar nesse cliente a consciência que ali aquela sessão que você vai fazer com ele é uma sessão única, mas que existe um acompanhamento processual por um X intervalo de tempo. E, Raine, como é que a gente faz isso? Fulano,
Deixa eu te perguntar uma coisa, você já passou num processo de coaching? Você já fez algum trabalho de mentoria? Independentemente da resposta dele, a tua resposta vai ser a mesma. Ah, que massa, cara. Então, deixa eu te falar aqui rapidinho como é que funciona o meu processo. Hoje, o meu processo, o meu acompanhamento é baseado em 5 pilares, tá? E aí você vai falar foco, planejamento, ação, melhoria contínua e resultados. Isso daqui é o mais genérico do mundo do coaching. E esses 5 pilares a gente vai trabalhando de acordo com as suas necessidades ao longo de 6 meses e 11 encontros de 1h30, em que a gente vai ali semanalmente trabalhando em cima dos seus principais desafios para te ajudar a alavancar teus resultados. Então, o que é isso? E isso está dentro lá dos cursos de alto fechamento de clientes que está para vocês disponível na plataforma da Nutror. Mas o que é isso que eu estou trazendo para você aqui? É literalmente uma autoconscientização do cliente sobre as etapas do processo de venda e do processo literalmente a conscientização do cliente sobre as etapas do teu acompanhamento e você fazer um seeding nele de que não é aquela sessão apenas, e sim que existe ali todo um passo a passo posterior, todo um acompanhamento por trás daquilo dali. E muitos coaches escorregam aqui no começo em que não fazem essa conscientização de que existe um processo, e aí você fala assim para ele, e você deve estar se perguntando, e essa sessão de hoje aqui, Rainer, para quê? Essa sessão de hoje aqui eu vou te ajudar a entender os seus principais desafios do momento, os seus objetivos e já te colocar em ação para caminhar na direção deles. Agora, o processo completo tem essa duração de 6 meses, beleza? Aí o cara vai falar beleza, a pessoa vai falar beleza e você dá prosseguimento. E segundo, é você literalmente explicar o teu acompanhamento e, como eu te falei aqui agora, o objetivo dessa sessão. Ou seja, você vai mostrar para ele que existe um acompanhamento e vai mostrar para ele o que vocês vão trabalhar nessa sessão. E o que é importante quando você falar do objetivo da sessão? E fulano, essa sessão aqui tem como objetivo te ajudar a entender o que você quer conquistar, os teus objetivos, o que pode estar te atrapalhando hoje a conquistar esses objetivos, e junto a gente vai desenvolver um pequeno plano de ação para te já colocar em movimento. E no final, juntos, a gente vai entender se é o teu melhor momento de estar passando pelo meu processo de acompanhamento, se está passando por um processo de coaching, se é o teu melhor momento de ter o meu acompanhamento, sabe? Então, você já vai mostrar para ele que existe um processo, que aquela sessão tem um objetivo específico e que no final você vai fazer uma oferta para ele. Se ligou? Então, logo no começo da sessão, você já vai deixar ele consciente que lá no final ele vai tomar uma oferta, de qualquer forma, beleza? Bom, e aí, nessa abordagem estratégica, é muito importante você assumir o comando. E aí eu coloquei aqui uma loja de roupa, porque na loja de roupa isso acontece bastante. Assim que você entra nas lojas, o vendedor já fala ali para você, se apresenta e já te coloca à sua disposição. E quando você já está vendo as roupas, ele vai se aproximar de você, vai te sugerir, ele vai se relacionar com você. Ou seja, ele está tomando o comando da venda. E tomar o comando da venda não quer dizer que você está sendo invasivo, muito pelo contrário. Você só está se colocando na sua posição hierárquica. Imagina que você está aqui e teu cliente está aqui. Independentemente do contra-cheque, independentemente do faturamento desse cliente, independentemente de, ele é um executivo, ele é um mega empreendedor, ele é um coach famoso, independentemente de quem ele seja. Ele está aqui e você está aqui. Você é o provedor de solução na vida dele. E você precisa assumir esse teu papel hierárquico assumindo o comando da venda. Beleza? E, Raine, como que a gente assume esse comando da venda? E eu não estou falando aqui de você ser invasivo, eu não estou falando aqui de você ser aquele chato, mas eu estou falando aqui de você ser o matuto, de saber conduzir o cliente ali dentro desse bate-papo. E primeiro, você deixar esse cliente falar, mas conduzir a conversa. É uma conversa guiada. Percebeu que o cliente está indo muito para o passado, se justificando? Tu fala, fulano, entendi. Mas deixa eu te trazer uma percepção. Não precisa se justificar para mim. Deixa eu entender. Mas hoje, como é que estão as coisas na sua vida? E aí, não ter medo de você cortar o cliente. Você até pode falar para ele, fulano, para a gente ter um bate-papo mais fluido, quando eu perceber que você está se perdendo um pouco da sua fala, você vai ver que eu vou te redirecionar com algumas perguntas para o nosso objetivo, beleza? Então, cara, não tem medo de cortar o cliente. Se o cliente está devaneando,
Fala, ah, entendi, fulano, mas deixa eu te perguntar, volta com ele para a pergunta que é importante ele responder. Tem muito cliente que vai se esquivando ali das respostas, que vai buscando justificativa no passado para poder falar como ele está hoje. Então, faz esse cliente ter logo foco naquilo que você está trabalhando com ele. Não ter medo de cortar e trazer ele para o momento presente, dizendo que ele não precisa ficar se justificando. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muito coach que ou fala demais, é um tagarela na sessão, ou deixa o cliente solto, sabe? Enfim, aí o coach entra quando fala demais, fala da vida, fala disso, fala daquilo, faz brincadeira na sessão, então acaba falando demais e o coach mesmo se perde ali do comando da venda e o cliente engole o coach e o coach fica ali, tá bom, e a sessão dura 2 horas. Cara, é uma sessão que tem que durar ali no máximo 50 minutos de parte técnica e meia hora ali para dar 1 hora, 1h20 de venda no final, sabe? Você tem que relaxar na venda. A tua venda você tem que chegar com tempo para fazer ela. Isso só vai chegar com tempo para fazer a venda no final se você assumir o comando da venda. E assumir o comando da venda é conduzir essa conversa com o teu cliente. Beleza? Tá fazendo sentido isso para vocês até agora? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Bom, depois que você abordou de forma estratégica esse cliente, gerando, né, conexão com rapport, ambiente seguro, conscientizando do processo, do objetivo da sessão e assumindo o comando da venda, você precisa estar presente para esse cliente. Para quê? Primeiro, entender quais palavras esse cliente está te trazendo. Qual jogo de palavras ele utiliza? Falando na linguagem dos vendedores, quais são os trejeitos do cliente? Ou seja, falando agora na linguagem do coaching, qual é o perfil comportamental do cliente que está sentado na tua frente? Se você fizer uma leitura do perfil comportamental assertiva do cliente que está sentado na sua frente, você começa a modular a tua forma de comunicação para esse cliente. Por exemplo, muito simples e objetivo. Se eu estou falando com um executor, eu vou usar até um tom de voz um pouco mais alto, eu vou ali falar bastante de resultado com ele, porque ele vai se conectar com isso. Se eu estou falando com um comunicador, eu vou falar pouco e deixar ele falar, porque o comunicador gosta de falar. E quando eu for falar, eu ainda vou falar mais rápido, eu vou falar igual eu estou falando aqui agora com você, porque ele vai se conectar comigo melhor e tudo mais, e que se eu falar assim com aquele cara, ele vai dormir na minha frente. Assim como quando eu estou falando com um planejador, eu respiro fundo e vou falar de forma bem cadenciada, mais lento do que eu falo normalmente, para ele poder assimilar aquilo que eu estou dizendo. E quando eu falo com um analista, eu até sou mais técnico na minha abordagem, explico para ele cada etapa do acompanhamento, porque eu sei que isso é importante para ele. Agora, Raine, como eu sei o perfil do meu cliente? Ouvindo o cliente, observando o comportamento dele na frente da câmera, se ele é mais introspectivo, se ele é mais gestual, e a partir disso você ir buscando ali entender com ele esse perfil. E muito pela fala do cliente, você já começa a perceber o perfil comportamental dele para poder ali modular a tua comunicação, tá? E por amor a gente faz isso, até porque a gente não deve se comportar como a gente gostaria de ser tratado, e sim como a outra pessoa gostaria de ser tratada, sabe? Então, assim, a gente quando faz essa leitura, o cliente até às vezes se sente mais acolhido por você, porque gera mais conexão com ele em si. E aí, esse esteja presente, né? Como eu falei, é você estar presente ao comportamento e à forma de falar, você, muito importante, explorar o ponto A do cliente, ou seja, as dores e sentimentos dele, como que você está hoje na tua vida, como que você está hoje no teu trabalho, quais desafios que você está enfrentando hoje. Aí o cliente, nesse momento, pode olhar muito para fatores externos. Ah, estou sem dinheiro, o mercado está em crise, meu chefe é um chato. Faça ele olhar para dentro dele. E internamente, quais são seus principais desafios hoje para mudar essa situação? Quando você olha para dentro de si, e é muito importante também você sempre ser curioso pelo cliente, sem julgamentos. E como assim curioso, Raine? O cliente falou assim para você, cara, isso foi muito retardado na minha vida.
E aí tem um cara, né, que vocês devem conhecer, que é o Pedro Sobral. E o Pedro Sobral fala muito disso. Ah, isso foi retardado, isso foi retardado. E aí um dia perguntaram, né, para ele, Pedro, retardado é bom ou ruim? Ele falou, retardado para mim é ótimo. Mas, pô, se o cara me chama de retardado, eu ia falar, pô, tá me zoando, tá achando que eu sou o quê? Entendeu? Então, para o cliente, pode ser uma interpretação e para você ser outra. Então, faça ele verbalizar o que aquilo que ele trouxe significa para ele. Faça ele verbalizar as dores e sentimentos internos dele. Não pressuponha nada na conversa com o cliente, beleza? E claro, essa questão da curiosidade só é um cuidado para não ter em excesso. E aqui eu falo principalmente para os comunicadores que são curiosos. Analistas também gostam dos detalhes das paradas. E analistas muitas vezes têm aquele insistente, né? Que nunca está bom o suficiente. Então, cara, me dá o grande sonho, mas o grande mesmo sonho. Cara, não precisa ser o extremo. Você precisa ter aí um equilíbrio e caminho do meio, nem 8 nem 80, beleza? Bom, isso aí esteja presente para o teu cliente. E nesse momento de estar presente para o cliente, como eu antecipei para você, o que você tem que estar presente principalmente para o estilo comportamental desse seu consumidor. A verdade é que, de acordo com o perfil comportamental do cliente, ele vai ter ali comportamentos e características diferentes dentro do processo de compra. Por exemplo, executores. Eles buscam um resultado mais rápido, gostam do desafio. Então, o que ele vai esperar muitas vezes ali dentro desse teu processo de compra é um resultado rápido. Ele vai querer ali ser desafiado, ele vai querer ver que tem comprovação de resultado, que ele vai ter ganho, benefício, vantagem. Executor adora vantagem, que ele vai estar tendo vantagem frente às pessoas. O comunicador, o que você tem que gerar com ele? Conexão, sentimento. Ele tem que sentir que você conhece ele, sentir que você vai estar a solução para ele. E muitas vezes é só você dar ouvidos e deixar o comunicador falar. Ele só quer ser escutado, amigo. Essa é a verdade do comunicador. E eu te falo com 2 mãos levantadas porque sou um. Então, muitas vezes o comunicador, para comprar, ele só quer ser escutado, se conectar. E é interessante que o comunicador, muitas vezes, fica até constrangido quando não compra de você, porque você tratou ele tão bem. Super acontece isso comigo, cara. Toda vez que eu sou bem tratado como vendedor, eu falo, o que eu posso comprar dele, cara? Porque é o comunicador, eu estou conectado, eu quero ajudar. Enquanto, por exemplo, os planejadores precisam ver o passo a passo, o início, meio e fim da parada. E, principalmente, o planejador é um perfil que procrastina muito a tomada de decisão. Então, para ele tomar decisão, ele precisa se sentir seguro e, principalmente, seguro que ele vai dar conta. Muitas vezes o planejador não toma decisão porque ele acha que não vai dar conta daquilo dali. Então, se você mostra um passo a passo e dá segurança para ele, ele compra de você. E o último perfil, mas não menos importante, o analista. E o analista, o que ele quer ver? Fundamentação, prova. Analista é São Tomé, eu quero ver para crer. Quais são os detalhes disso aí? Deixa eu ver. E ele vai analisar ali muito precisamente o que você está falando. E aqui, insights importantes. Executores e comunicadores, eles normalmente tomam decisões mais rápidas. Então, provavelmente lá no final vai ser um sim, não mais rápido, você vai quebrar a objeção mais rápido, normal. Enquanto analista e planejador, eles vão processar a informação. Então, o que é importante com o analista e com o planejador? É você chegar com tempo no final da sessão para dar o teu valor de forma paciente, com calma, com tranquilidade, para eles terem tempo de pensar, beleza? E como eu falei, o que o analista precisa? De dados, mostrar o resultado, não pressiona ele, ele precisa sentir segurança dentro do teu processo. O executor, ele é mais prático e objetivo, toma decisões mais rápidas, se percebe que terá resultados no curto prazo, ele ama resultados. Se ele sentir que vai ter resultado, ele vai investir dinheiro, cara. Tem tendência de ser seco e grosseiro. E o que é interessante aqui nessa tendência de ser seco e grosseiro? Não é porque ele está sendo ali seco e grosseiro que ele não quer o teu serviço. Porque tem muito cliente que fala, ele me deu um não curto. Brother, às vezes ele é só um executor. Ele só foi objetivo com você. Explora esse não com ele.
Explora essa resposta que ele te deu, sabe? E muitas vezes a gente não tem empatia o suficiente para entender o cliente e o perfil dele. E aí fica internalizando algumas respostas que são do cliente. Pode ter sido até uma grosseria, mas, cara, a grosseria não foi para você, foi para ele, com ele mesmo. Se ele está se expressando dessa forma com você, imagina o que ele não faz com ele, sabe? Então, ter essa empatia, principalmente com o exec, que o executor muitas vezes vai ser super grosseiro. E o comunicador, muitas vezes, toma decisão por impulso, se entusiasma ali no momento da compra. E o que é importante quando você... Desculpa? Vamos lá. E o que é importante quando você pegar um perfil comunicador? Imediatamente após a sessão, envie para ele a proposta com o link de pagamento. Por quê? Ele é o cara do impulso, mas ele bateu o 8, tá super animado, daqui a 5 minutos, desanimei, não vou comprar mais não. Então, cara, com comunicadores é importantíssimo firmar compromissos para que eles deem continuidade, porque eles têm muita tendência a desmarcar. Ao mesmo tempo que eles gostam de colocar como posudos, eles sabem que muitas vezes eles começam muitas coisas e não terminam, que eles são julgados por isso. Então, eles têm medo de começar projetos e não dar continuidade, principalmente quando tem um compromisso envolvido naquilo dali. Então, comunicadores, amarrem eles dentro do processo. Amarrem em contrato, amarrem em pagamento, peguem um sinal, porque muitas vezes esse bicho aqui é escorregadio. E o planejador, cara, dá informação, mostra o processo para ele, deixa ele tranquilo para tomar a decisão, mostra que você vai respeitar o timing dele, e em alguns momentos você tem que dar uma apertada. Você tem que dar ali um cutucão nele, porque ele é uma tomada de decisão mais lenta, tá bom? E principalmente o planejador, às vezes, tem que fazer doer nele. Fala assim, cara, ele não gosta muito de mudança, o planejador. O nome já diz, ele gosta de rotina, planejamento. Então, se ele não gosta muito de mudança, você tem que mostrar para ele o quanto que está doendo na vida dele não mudar, sabe? Então, é um perfil que às vezes você tem que até fazer umas perguntas mais duras para ele ter a consciência que ele está se ferrando. E é claro, quando você faz a leitura do perfil do teu cliente, é importantíssimo você adaptar a tua comunicação, para que, de fato, você se conecte com ele através da sua comunicação. E, Raine, como que eu adapto a comunicação para cada perfil de cliente? Bom, o analista, cara, leva dado estatístico para ele, dá garantia que aquilo dali vai funcionar para ele, mostre os benefícios que ele vai ter e uma argumentação baseada em fatos comprovados cientificamente. O que é legal que você pode fazer muito com o analista? Prova social dos teus clientes. No meio da sessão, muitas vezes eu falo, cara, muito interessante que você trouxe. Eu tive um cliente, hoje mesmo já trouxe 2 cases aqui para você. O empreendedor que eu atendi no início desse ano e a Vanessa, 2 clientes que estavam endividados e investiram no processo. Entendeu o que eu estou trazendo? Prova. Prova para você que o que eu estou falando funciona, que eu estou falando faz sentido, que depende só da sua ação, sabe? Então, é legal você com o analista trazer prova. Também legal com o analista, se você tiver algum dado técnico de coaching da tua metodologia, traz esse dado técnico também, que ele vai falar, nossa, é mesmo? Onde você pesquisou? Ele adora dados. Então, traga dados para ele. Quanto mais dados, mais factível vai ser o teu discurso para ele. E ele é super desconfiado também. Então, ele sempre vai estar te olhando, tipo, será que ele está falando sério? Será que isso daí realmente procede? Então, é importante você subsidiar ele com dados para que isso seja mitigado. E perguntar para ele, analista sempre pergunta, ficou alguma dúvida? Tem algum outro detalhe que você quer saber? Essas são perguntas chaves também para você fazer para analistas. E olha, se você se formou em outras escolas e não está entendendo o que é analista, executor, comunicador, planejador, o analista é o S do seu DISC, o planejador é o... Não, desculpa, o analista é o C do seu DISC, o planejador é o S, o Izinho é o comunicador e o Dzinho é o dominante, tá? O executor é o dominante. Então, só para que fazer essa tradução aqui para você também. Bom, executor, foca no resultado que vai ser gerado no curto prazo. Ele não te trouxe uma série de problemas ao longo da sessão?
Mostra para ele como você vai resolver os problemas. Ele quer saber como você vai resolver os problemas da vida dele. E muito importante no executor, ele muitas vezes ele não quer aparentar fraqueza. E para ele errar ou não ter resultado é fraqueza. Então é interessante você investigar com ele os desafios dele e mostrar para ele como que com o teu acompanhamento ele vai superar aquilo dali, tá? Comunicadores, conexão, valoriza, reconhece e uma argumentação baseada na emoção. É o perfil mais emocional. Então, a pergunta-chave para o comunicador é: e como você vai se sentir com isso? Nossa, quando você fala de sentimento, ou ele vai chorar na tua frente, ou ele vai explodir de alegria, sabe? E por último, não menos importante, os planejadores. E, Raine, o que a gente faz com os planejadores? Cara, a gente gera uma argumentação baseada em segurança, baseada em mostrar para ele que é possível ele fazer respeitando o timing dele, que não vai ter atropelo de processo, que você vai ali conduzi-lo com muita sabedoria ao longo daquele processo. Então, é você mostrar que tem um caminho e que esse caminho vai ser percorrido no tempo dele. Beleza? Então, adaptar a seu estilo de comunicação para o perfil comportamental do teu cliente é fundamental para melhorar a tua conversão em si. Por quê, Raine? Porque quando você ali adapta a tua comunicação, seu cliente vai se conectar mais contigo, ele se conectando mais contigo, ele vai confiar mais com você, e ele confiando mais em você, ele vai estar disposto a investir mais pelo seu trabalho, pelo teu serviço, pelo teu acompanhamento. Beleza? Tá fazendo sentido até aqui agora para você? E ó, ficou com alguma dúvida, manda aí no chat ou anota que no final a gente vai falar sobre. Bom, depois que você abordou o cliente estrategicamente, depois de que você esteve presente para esse cliente, ali ao longo do teu processo, percebendo o perfil dele, se adaptando e tudo mais, é importante também você pensar em alguns elementos dentro da condução da sua sessão. Até porque não se trata de vender coaching, e sim de despertar emoções nos seus clientes. E nesse despertar de emoções, a gente faz com perguntas simples, mas poderosas. Então, esqueça coaching, esqueça metodologia e se concentre no despertar da emoção, porque ninguém compra no racional. A gente compra no emocional e busca justificativas racionais para aquela compra. É assim que funciona o nosso processo de compra, né? Nossa psicologia de vendas, é assim que funciona a nossa cabeça. Tudo nasce na emoção e a razão justifica. E muitas vezes muitas vezes o erro que eu vejo muitos coaches cometendo nas sessões é ficar falando muito de coisas técnicas, racional, muito ali do tangível da parada. É claro que é muito importante você tangibilizar. É fundamental. Mas também, assim como é fundamental você tangibilizar, é importante você fazer ele se conectar às emoções dele, beleza? Então, no teu atendimento, desperte emoções nesse teu cliente, tá? E, cara, como que a gente desperta emoção? Primeiro, fazendo ele ver que ele tá na merda. Cara, quais são os seus desafios do ponto A? Quais são as merdas que está acontecendo? E como você está se sentindo de estar nessa aqui? Cara, o quanto que tá te incomodando tá desse jeito hoje na tua vida? Você tem que fazer ele odiar o ponto A dele na tua sessão, para ele ver que ele não quer mais ser daquele jeito, sabe? E ao mesmo tempo você tem que fazer ele amar o ponto B, para ele ver que realmente não, cara, é isso aqui que eu quero. E aí, Raine, como é que a gente faz isso? Simples. Como você está se sentindo com as dores que você vem me apresentando? Ele vai te falar, cara, eu tô sem tempo, eu tô sem foco, eu tô sem isso, tô sem aquilo. Como é que você está se sentindo assim na tua vida hoje? Aí vão vir palavras duras, agoniado, exausto, cara, tô me sentindo assim, perdido, já não sei mais o que fazer. Então, assim, vai ver que vai vir aquela emoção dura, sabe? Só que ninguém compra na dor. Então, depois que ele te trouxe ali como está se sentindo, tu explorou a dor, você vai perguntar para ele, legal, fulano,
E qual é o teu mundo ideal? Então, tu vai tirar ele do fundo do poço e vai fazer ele se conectar com o grande sonho dele. Vai fazer ele sonhar de fato. Qual é o teu big dream? Qual é o teu grande sonho? Qual é esse teu mundo ideal? E aí, nesse momento, você tira ele da dor, do pesadelo e faz ele olhar para o mundo ideal, sabe? E aí você pode até perguntar nesse momento para ele, e aí, cara, quais são os impactos de você se manter lá? Você se manter naquele pesadelo, ou seja, nas dores que você me falou, você vai conseguir chegar nesse big dream? Entende? Então é fazer ele ter a consciência que ele está ferrado, que ele quer um objetivo e que ele não chegou nesse objetivo porque tem coisas impactando ele aqui. Ou seja, é literalmente você muitas vezes emular essas emoções perguntando para ele como você se sente. Como você se sente com esse problema, como você vai se sentir ao realizar esse sonho. Despertar emoções é muito importante. E todo cliente, às vezes, ele é uma cebola, né? Eu falei até essa semana para o mentorado. Todo cliente é uma cebola. E, Raine, como assim ele é uma cebola? Ele é feito de camadas. E a gente tem que ir descascando as camadas desse cliente até você chegar no íntimo dele. Tanto que a sequência de perguntas que tem lá no módulo para vocês de autofechamento do clientes literalmente vai descascando essas camadas dele, para poder ajudar o cliente a ir entendendo ali mais profundamente os seus objetivos e emoções. E essa aula está lá dentro do treinamento Coaching Lucrativo, tá? Que está disponível para você no segundo módulo, salvo engano, que é o de autofechamento de clientes, que ali tem um roteiro passo a passo de perguntas. Bom, e o que é importante nesse momento? Você estimular a criatividade do seu cliente com perguntas e utilizar uma terminologia, né, cara? E se fosse possível? E se fosse possível realizar todos os seus sonhos? A verdade é que muitas pessoas, elas estão pobres, estão doentes, elas não têm capacidade de sonhar. E você precisa estartar na cabeça dessa pessoa uma capacidade dela de sonhar. E se fosse possível, cara? E se tudo fosse possível? E se todos esses desafios a gente resolvesse aqui no nosso processo? Cara, diz para mim, qual é o teu grande sonho? Qual é o teu grande objetivo? Então, estimule a criatividade dele. E é muito importante, nesse momento que você estimula, você também esmartirizar. Ou seja, você não perder o olho da técnica SMART, de você ser específico, de você ser mensurável, de o objetivo ser alcançável, relevante e que tenha um prazo. É importantíssimo que esse sonho seja SMART. Ou seja, que ele seja mensurável, que seja específico, que seja alcançável. Por exemplo, às vezes tem coach que senta na minha frente, está faturando hoje R$1.000, às vezes nem está faturando nada por mês. Aí eu pergunto, beleza, cara, e qual é o teu objetivo daqui a um ano? Está faturando 60 mil. Aí eu falo, por ano? Não, ele por mês. Aí eu falei, massa, eu acho totalmente possível, não é impossível. Eu estou aqui para encurtar o teu caminho, né? Então, assim, mas vamos pensar em escadas. Você está hoje com 0, 60 mil. Quais são as escadas que você vai ter que percorrer até lá? Então, eu vou ali validando com ele, eu não julgo, mas eu vou validando se aquilo que ele está me trazendo é alcançável. E muitas vezes mantém em si os 60 mil reais, mas ele só percebe que aqueles 60 mil vai ser em mais tempo. Por quê? Porque eu estou validando o objetivo SMART com ele. Eu já tive um cliente que falou assim, a cliente era perfeita, todas as dores que eu poderia tratar, ela me trouxe um objetivo muito massa de escrever um livro, só que no final, ela falou para mim que não conseguia escrever o livro, porque não estava sem tempo, não era tanta prioridade para ela hoje. Aí eu falei, cara, você aplicou o SMART com ela na hora de definir o objetivo? Aí ele, não. Eu falei, tá, então o desafio, tá aí o problema. Por quê? Porque você não validou com ela lá no começo se isso era alcançável dentro da realidade dela. Então, por isso que é importante você, sim, estimular o sonho, mas, ao mesmo tempo, esmartirizar esse cliente. Agora, se você ainda está com dúvida nesses pontos, a minha recomendação para você é reassistir o módulo do Coaching Lucrativo, em que tem todo o passo a passo de como que você conduz essa sessão de autoconversão, beleza? E nesse despertar emoções, é muito interessante, essa daqui é uma figura clássica, né? Que eu acho que todo mundo que já fez uma formação em coaching, já participou de eventos de coaching, já viu. Mas assim, o que é legal dessa figura? Muitas vezes, na sessão, você só faz o cliente enxergar o leão que tem dentro dele.
Mas é importante você tanto fazer o teu cliente enxergar o leão, como o gatinho também que tem dentro dele. Ou seja, você tem que mostrar que é o teu acompanhamento que vai transformar ele nesse leão que ele está vendo. E aí é que mora muitas vezes o gap de muitos coaches. Não fazem a educação ou o seeding do processo ao longo da sessão. E como assim, Raine? Peguei um cliente que eu vi que está quebrado financeiramente e que, cara, estou percebendo que vai trazer alguma objeção financeira no final. Eu dou logo o exemplo da Vanessa. Cara, eu tive uma empresária toda endividada, que fez investimento de tanto, terminou assim e tudo mais. Ou seja, eu trago para o meu cliente um exemplo de que eu vou ajudar ele dentro do meu acompanhamento. Isso foi um exemplo através de prova social. Mas você também pode falar, cara, percebi que ele está com uma crença limitante em relação à venda, com medo de ser invasivo, com medo de não ter cliente, de escassez. O que eu faço? Falo, cara, bem legal esse ponto que você trouxe, bem interessante, porque dentro do processo do meu acompanhamento, a gente tem uma sessão específica para a gente trabalhar esses medos que você está trazendo aqui. E aí, o que eu estou fazendo, falando para ele? Eu estou mostrando para ele o leão que há dentro dele, mas, ao mesmo tempo, eu estou mostrando para ele que existe um gatinho que precisa ser desenvolvido para se transformar nesse leão, sabe? E aí, nesse momento, eu educo ele sobre como eu vou resolver os problemas dele dentro do meu acompanhamento. Eu educo ele mostrando as provas sociais que eu tenho, ou seja, cases de cliente meu de sucesso que tem problemas parecidos com ele. Ai, eu não tenho cliente, o que eu faço? Estou lascado? Não. Porra, cara, no coaching tem muitos e muitos outros coaches que já têm resultados. Você pode pegar exemplos de colegas coaches teu e trazer para dentro do processo. Exemplo meu, exemplo do Jerônimo, exemplo do Paulo Vieira, exemplo do José Roberto, que você já viu uma porção. Então, traga esses exemplos e mostre para ele como que você pode resolver ele também, tá bom? E aí você seja íntegro. Cara, por exemplo, o Jerônimo teve uma cliente, o Jerônimo que é meu mentor, teve uma cliente, eu usei muito essa, que passou por isso, 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 isso. E dentro do processo, a gente também trabalha isso daqui, dessa forma, entendeu? E é importante também, nesse momento, você mostrar para o cliente que ele tem os obstáculos internos dele. Ou seja, que ele sim pode ser aquele leão, mas ele não foi o leão porque é um gatinho. Ele é um gatinho porque tem problema. Então é fazer ele olhar para dentro de si. Cara, é legal que você tenha esse sonho, mas qual é o teu objetivo? O que está te impedindo de chegar nesse sonho? Qual é a tua trava interna que está te impedindo de alcançar esse objetivo? Então, você fazer esse cliente olhar para dentro dele, para que ele tenha consciência que tem algo impedindo ele de alcançar esse objetivo também. Beleza? Então, no atendimento, nesse despertar de emoções, é um mix de técnica e também, ao mesmo tempo, de ele olhar para dentro dele e ver que ele está tendo um problema, de você conectar a emoção dele também. É um mix de técnica com emoções ali que você tem que ir emulando nesse cliente ao longo do teu bate-papo. Tranquilo? Tem aqui alguma dúvida? Deixa eu aproveitar aqui e dar uma olhada no chat. Muito sentido. Que massa, Carol. Vivian, sou executora e comunicadora. Que massa. Existe uma análise de perfil comportamental, né, Vivi? Para a gente poder ver isso aqui de perto. Mas é importante estar atento ao teu perfil para você identificar o perfil do teu cliente. Que top. Boa. E aí, depois que você teve uma abordagem estratégica, depois que você esteve presente para esse cliente e despertou emoções dele, a gente vai fechar a nossa venda. E quando a gente vai fechar a nossa venda, tão importante quanto a gente conduzir toda a sessão com paciência, chegou no fechamento, cara, respira fundo, literalmente respire fundo, se acalme, sem pressa, sem afobação, com a maior calma do mundo, você vai conduzindo esse cliente para o fechamento da sessão. E quando começa o fechamento da sessão? Quando você pergunta para ele, fulano, por que valeu a pena a sessão de hoje? E aí ele vai te falar por que valeu a pena a sessão dele. Ou seja, ele vai te dar um feedback sobre a sessão. Quando ele te trouxer o feedback da sessão, o que você vai fazer? Dar o seu feedback qualificando esse cliente para a sua sessão. Ou seja, por que você acredita que esse cliente é o cliente potencial para estar no processo com você?
Se o cliente fala assim, Raine, ele não é um cliente potencial para estar no processo comigo. Então, aqui tu fecha a câmera, tá bom, valeu, fulano, obrigado, fica com Deus, um abraço, fecha a câmera e vai embora. Acabou a sessão. Mas se você entende que esse cliente é um cliente potencial, você vai dar um feedback qualificando esse cliente. Depois que você dá o feedback validando o cliente, qualificando ele, o que você tem que fazer? Verificar se ele ficou com alguma dúvida. Fulano, beleza, entendi. Agora me diz uma coisa. Ficou com alguma dúvida? Como eu vou te ajudar a alcançar? Aí tu vai falar o objetivo dele. Os seus objetivos mais rapidamente aqui com o meu acompanhamento. O que você está fazendo? Você está antecipando as inseguranças e objeções dele em relação ao resultado que você vai gerar nessa pergunta. E ali é ouvir a resposta do cliente. Tive ou não tive? Se teve, você vai ter que explorar com ele quais são as dúvidas. Não tem como a gente criar dúvidas aqui agora, tá? Mas é importante você fazer essa pergunta. Na maioria das vezes ele vai falar, não tem dúvida nenhuma, eu entendi como você vai gerar meu resultado. Na maioria das vezes que você seguir o passo a passo da sessão de autofechamento que está disponível para você dentro do treinamento Coaching Lucrativo. Porque eu também vejo, é interessantíssimo, né, cara? Quando eu dou de bônus para meus clientes, assim, cara, grava a sessão que eu vou fazer a análise da tua sessão. Quando eu analiso a sessão, a maioria de vocês não segue o passo a passo proposto. E aí, é claro que isso não vai rodar da forma mais fluida, porque você não segue o passo a passo. Aí você fica naquela costa de retalho, um pouco do teu feeling, um pouco do passo a passo, e não sabe por que não está convertendo. É importante no começo seguir o passo a passo, depois você customiza ele. Mas, bom, você verificar se o cliente ficou com alguma dúvida sobre os resultados e depois, se ele ficou com alguma dúvida em relação ao teu acompanhamento. Ou seja, número de sessão, hora, o que ele vai ter de acesso, o que ele não vai ter de acesso, alguma dúvida mais técnica sobre o acompanhamento. Nesse momento é normal o cliente perguntar, fiquei, qual é o valor? E aí você vai ali, não vai dar o valor para ele. Vai falar, legal, mas em relação, tirando a parte do valor, ficou alguma outra dúvida em relação a como que vai ser as sessões, ao acompanhamento e tudo mais? Se for analista planejador, vai perguntar, as sessões sempre são assim? Tipo, conversas. Aí tu vai falar, não, tem sessão que tem PDF, tem sessão que vai ter ferramenta, toda vez que tiver ferramenta eu vou te enviar no final da sessão, blá, 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 blá. Então, assim, é legal nesse momento você validar se ficou alguma dúvida em relação à parte técnica das sessões, do tempo de acompanhamento, do que ele vai receber, só para validar mesmo com ele. Porque muitas vezes a objeção que ele fala que está sem dinheiro é porque ele não entendeu ainda como é que você vai ajudar ele ou ficou em dúvida sobre o funcionamento do teu acompanhamento. Tirou as dúvidas do cliente, marca a data da próxima sessão. Legal. Fulano, antes da gente dar o próximo passo, só me diz uma coisa. Essa data e hora que a gente está falando aqui agora, ficou boa para você? Ou seja, ele já não está falando com você num horário específico, numa data? Já pergunta para ele se aquela data e hora ficou boa para ele. E se ele falar que ficou boa, tu já matou a objeção de tempo dele. Aí ele vai falar, não, ficou. Ou, não, ficou. Aí tu vai entendendo com ele se ficou ou não ficou. Ele pode até estranhar. Ele vai falar assim, mas a gente não fechou ainda. Calma aí, qual é o valor? Não, antes de te falar o valor, é só mesmo para saber aqui se eu vou ter agenda para poder te atender ou não. Então, essa data e horário ficou boa para você? Então, já agenda com ele ali data e horário. Por quê? Você já vai antecipar a objeção de tempo. Eu vi que muitos de vocês preencheram e falaram assim, o cliente fala para mim que não tem tempo. Quando você faz essa estratégia antes de fazer o teu pitch, você já mata essa objeção do cliente, porque muitas vezes não é falta de tempo, ele não quer te falar a verdade sobre o motivo que ele não está comprando de você. Então, se tu já marcou a sessão, não tem mais a questão do tempo. E aí sim, depois que você marca a sessão, e se o cliente fala assim, mas a gente não fechou ainda, eu falei, não, cara, fica tranquilo, não é pra gente, não estou falando que a gente vai fechar já, não. Eu só quero saber com você se esse horário, se eu vou ter agenda para poder te atender. E aí você faz o teu pitch. Marcou a sessão, faz o pitch da forma como eu ensino para vocês na sessão de autofechamento, oferece as duas formas de pagamento e pergunta, e se fosse possível, qual seria a melhor forma? Qual a forma mais confortável para você? Então, aí é nesse momento que literalmente você vai abrir a negociação, não a quebra de objeção, tá? Porque se você seguiu todo o passo a passo da sessão de autofechamento, pegou os insights que eu te trouxe aqui hoje, cara, agora você vai negociar com o cliente. Negociar com o cliente a forma de pagamento do teu processo completo, o processo mais lucrativo para você,
ou negociar com o cliente um downsell para outro processo que seja mais interessante para ele, dada a condição financeira dele do momento, tá? Mas primeiro, sempre a oferta única para aquilo que é mais lucrativo para você. E, claro, não dá desconto. O cliente pode falar que tem um desconto? Não, cara. Desconto é 5% pagamento à vista no Pix. Só assim, entendeu? E aí, por que 5%, Raine? Normalmente é o que a gente paga, né? Quando o cliente paga lá no cartão para as taxas de administradores. Então, normalmente, quando é no Pix à vista, imediatamente após a sessão, 5% de desconto. Se não, não. Mas, muitas vezes, a gente sabe que nesse momento o cliente traz para a gente, né? Está muito caro, não tenho dinheiro e tudo mais. Objeção clássica. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, todo mundo escuta. O que a gente faz quando o cliente fala que não tem dinheiro? Primeiro, pergunta. Valida, né? Fulano, diz para mim, tira o dinheiro da tua frente. Se fosse possível para você investir agora, você faria esse investimento? Fecharia agora comigo? Fulano, você entende que esse investimento é o mais importante para você agora na sua jornada, na tua carreira, no teu negócio? Então, quando o cliente trouxer muito caro, dinheiro, tira o dinheiro da frente dele, é a primeira coisa. Tira o dinheiro da frente dele e valida se ele entendeu que o teu processo vai gerar o resultado que você está prometendo. Valida se ele está seguro de comprar com você, porque muitas vezes não é dinheiro, é insegurança. Dele mesmo, com ele mesmo de não dar conta, ou dele no teu acompanhamento se vai gerar aquele resultado. Então, tira o dinheiro da frente dele. Depois, pergunte e valide com ele se esse é o investimento mais relevante na jornada dele nesse momento. Depois que você tirou o dinheiro da frente dele, pergunta, e nesse momento, se tudo fosse possível para você, esse você entende que é o investimento mais importante para te ajudar a alcançar o teu objetivo, para te ajudar a alcançar teus resultados? Então, valida com ele a importância do investimento. Depois, e me diga outra coisa, fulano, para você, cara, qual seria o valor de você, aí tu vai falar das dores, conquistar, qual seria o valor de você ficar aí agoniado, qual seria o valor para você de romper com essa escassez de clientes, qual seria o valor para você de conseguir viver de coaching? Pergunta para ele, ou seja, qual é o valor para ele romper com as dores e qual seria o valor para ele alcançar o objetivo dele? Faça essa pergunta. Qual o valor para você hoje, se daqui a 6 meses você estiver vivendo de coaching? Qual o valor para você hoje, se daqui a 6 meses você tiver rompido essa escassez de clientes? Qual o valor que isso tem para você hoje? E isso eu não estou nem falando de dinheiro ainda com ele. E se fosse possível, qual seria a melhor forma dentro da sua realidade? Ou seja, depois que eu tirei a insegurança do cliente do investimento, depois que eu fiz ele verificar se aquele investimento era uma prioridade para ele, depois que eu perguntei para ele qual é o valor da transformação que ele quer na vida dele, e eu pergunto, cara, legal, então se você já entendeu que isso é importante para você, como que seria possível dentro da tua realidade? Se tivesse uma forma de você me pagar parte à vista, parte parcelado, como que isso seria possível dentro da tua realidade? E aqui, nesse momento, é você fazer o cliente pensar em soluções fora da caixa, soluções criativas para que ele invista no teu acompanhamento. E, Raine, como assim soluções criativas para ele investir no meu acompanhamento? Cara, hoje, se, por exemplo, se o cliente for casado e tiver filhos, ele sai num fim de semana para comer uma pizza com a família, ele gasta 150, 200 reais. Se ele sair 2 fins de semana no mês, ele já gastou aí quase 500 reais mole. Se for botar gasolina, estacionamento do shopping, jantar, brincadeira com as crianças, mano, 250, 500 reais fácil. 500 reais ele já paga a parcela do teu processo de coaching, do teu acompanhamento. E por que eu estou te colocando presente para isso? Porque muitas vezes o cliente não está presente para isso. E você tem que fazer ele enxergar, às vezes, gastos ocultos que ele enxerga, que ele gasta no dia a dia e que ele poderia estar economizando para estar contigo, sabe? Então, você precisa fazer esse cliente explorar soluções criativas. E não faz o downsell ainda. Não é para oferecer nada mais barato. É para fazer ele pensar. Pode pagar parte à vista, parte parcelado, você consegue economizar. Enfim, fazer ele pensar em soluções para o teu melhor produto.
Se o cliente realmente, não, eu não tenho dinheiro, nesse valor fica insustentável, nesse valor não dá. Aí sim você pergunta, legal, fulano, e qual o valor que seria possível dentro da tua realidade hoje? Para dar desconto no teu processo? Não, não para dar desconto, mas para você oferecer um pacote customizado às necessidades dele, com o menor tempo de acompanhamento para aquele valor que é possível. Para quê? Para você não perder mais o teu cliente, para você converter a venda. Aí sim você faz o downsell, beleza? E aí as outras duas objeções clássicas. Não tenho tempo. Cara, essa objeção do não tenho tempo, você antecipa marcando a data da próxima sessão, de forma muito simples e objetiva. Ou você pergunta para ela, e quanto tempo mais você conseguiria? Aí você vai perguntar para ela o seguinte, eu não tenho tempo hoje, Raine, eu não consigo fazer um investimento no curso. Aí você vai perguntar, legal, cara, e quanto tempo mais hoje você suporta estar com essas dores que você está? Ou seja, quanto tempo mais hoje você vai se permitir ficar sem cliente pagante, que você vai ficar se permitindo ficar aí cheio de crença limitante de venda? Quanto tempo mais hoje você vai se permitir não viver do teu sonho? Ou seja, você vai perguntar para ela, usando a expressão tempo, quanto tempo mais ela vai ficar na merda que ela está hoje. E aí também você vai perguntar para ela, e hoje, quanto que você pagaria para ter? Ou seja, o objetivo, quanto que ela pagaria para ter aquele objetivo dela? Quanto que era importante para ela ter aquele objetivo dela? E por último, o que é legal também você falar quando a pessoa traz tempo? Fulano, você sabia que dentro do processo a gente tem uma ferramenta exclusiva para poder gerenciar o teu tempo? Para a gente poder trabalhar essa questão? E querendo ou não, né, coach? Todos nós, na nossa formação mais básica que for, sempre trabalhamos uma ferramenta de coaching, de gerenciamento do tempo, a matriz de Eisenhower. Nós temos um planejamentozinho simples que muitas vezes a gente já pode passar para o nosso cliente. Então, mostra para ele que você vai ajudar ele a resolver essa questão do tempo. Muitas vezes ele não tem a percepção, ele fala, eu estou sem tempo, mas é um investimento no teu processo que vai fazer com que ele tenha tempo depois. E aí você tem que trazer essa percepção para ele, seja através de perguntas ou através da argumentação. E, Raine, já investi em outros cursos. Cara, quando a pessoa me falar que investiu em outro curso, eu falo, brother, aqui não é um curso. Curso você vai ter lá conhecimento. Aqui você vai ter acompanhamento. Aqui você vai ter solução customizada à tua realidade. Uma mentoria, um processo de coaching não é um curso. Isso ficou claro para você, fulano? Ficou. Aí a pessoa vai perguntar assim, mas eu já estou assistindo o curso e não tenho tempo. Aí tu pergunta, fulano, e para você alcançar aquele teu objetivo, tu acha que tu precisa hoje de mais conhecimento ou tu precisa da direção certa, da orientação certa? E se ela falar, não, mas eu já estou investindo no curso tal, Raine. Fulano, você entende que meu acompanhamento é totalmente diferente de um curso? Que aqui você trabalha de forma customizada para acelerar seus resultados? Se falou curso, cara, a primeira coisa é você mostrar para ele que não tem nada a ver com o curso que você está fazendo com ele. E um outro ponto importante é de você fazer ele ter a percepção de que não é um curso que vai trazer o resultado, é ele ter a orientação, sabe? E fazer essa análise com ele, tá bem? Então, essas são perspectivas importantes de você trabalhar junto ao teu cliente. Então, no momento do fechamento. É claro que pode surgir outra objeção? Pode. E a gente nunca pode se contentar com o não superficial. Se o cliente te trouxe o não, você fala assim, fulano, entendi, cara, mas só para eu entender melhor e melhorar continuamente, por que você não está fechando comigo agora? Aí, Raine, mesmo assim, o cliente não quis fechar comigo ali na sessão. O que eu faço? Aí tu vai falar com ele. Olha, fulano, hoje eu só tenho X vagas disponíveis na minha agenda. Aí você vai entender qual é o teu número de escassez. Quantas pessoas você consegue atender paralelamente na tua agenda de uma vez só? E quantas você já está atendendo hoje? O que sobrar é teu número de escassez. Por exemplo, eu hoje só tenho 3 vagas nesse momento do vídeo para processos individuais comigo. Então, eu falo para a pessoa, eu falo, olha, fulano, hoje eu só tenho 3 vagas para processos individuais comigo. Eu vou reservar uma dessas vagas para você por um período de 48 horas. E aí eu vou te encaminhar uma proposta com tudo isso detalhado para você analisar com calma. Beleza? Aí a pessoa vai falar, beleza. E aí, dentro das 48 horas, você vai fazer o follow-up na pessoa. E aí, fulano, conseguiu analisar a proposta? E mais uma vez ali vai estar aberto a quebrar a objeção. Porque ele pode falar, analisei e não vou querer não. Beleza, mas por que você não vai querer?
O que mudou da sessão para hoje para você não querer? Só para eu entender, para minha melhoria contínua. Então, seja curioso e sempre vai buscando descascar a camada da objeção, beleza? E é claro, existe também a gente sempre pensar na fidelização e retenção. Por quê, Raine? Porque a gente precisa construir relacionamento com nossos clientes. E todas as pessoas que passam na nossa jornada. Porque o não de hoje é o sim de amanhã. Preste atenção nisso. O não de hoje é o teu sim de amanhã. Desde que você construa relacionamento com esse cliente. Então, atender o cliente, ele tem que estar na tua listinha, por mais que ele tenha fechado ou não, de periodicamente você estar se relacionando com ele. Raine, o que eu posso fazer para me relacionar com ele? Manda um vídeo do YouTube, manda um conteúdo seu, manda uma foto de um livro, manda um parágrafo de um livro que você está lendo e lembrou dele. Ou seja, gere valor para a pessoa. Mostre para ela que você se importa com ela e continue trabalhando aquele relacionamento. Porque a minha conversão é altíssima porque ninguém fica para trás. Eu continuo me relacionando e o cliente vem e pimba, fecha comigo, sabe? E solicite os dados para esse cliente para que você realmente mantenha um relacionamento. E como assim dado, Raine? WhatsApp, e-mail, pode ser até um endereço. E aí você fala, cara, só para eu poder te botar por dentro de promoções, lançamentos, exclusividades e tudo mais. E se importe antes de vender para o cliente. Sempre que você for fazer uma abordagem de relacionamento, oi fulano, tudo bem? Como você está? Depois que o teu cliente responde, aí sim você faz a sua abordagem. Até porque, como te diz o Vítor Damasio, ele tem uma frase muito bacana que é: tira o cifrão do olho que ele vem para o bolso. Então, se conecte, se importe com a pessoa que a venda vai ser concretizada, sabe? Então, nessa questão de fidelização e retenção, não se contente com um não depois da sessão. Continue se relacionando para transformar aquele não num sim. Beleza? E aqui mora um baita erro de muitos coaches. Depois que eles tomam um não, eles esquecem do cliente, né? Só que é muito melhor, às vezes, você continuar um relacionamento e converter aquele cliente do que ir lá e buscar um cliente de fora para começar algo do zero. E nessa fidelização e retenção, o que é importante? É entrar em contato com seus clientes da lista. Primeiro, para saber como ele está. Segundo, para oferecer um produto. E terceiro, para fazer follow-up. Ou seja, é uma construção contínua desse relacionamento. Antecipar as ações promocionais para a tua base de clientes, ou seja, vai fazer um lançamento? Avisa primeiro a teus clientes, a tua base de clientes e pede indicações para eles, porque isso sempre vai ajudar a movimentar a engrenagem do teu negócio em si, beleza? Bom, de passo a passo prático foi isso, e agora eu tenho uma reflexão para você. De tudo que você viu hoje até aqui agora, qual é a pequena ação que, se você implementar ao longo desses próximos 15 dias, você vai melhorar a tua conversão de clientes? Você vai melhorar a tua quebra de objeção? Então, eu quero que você faça essa anotação para que você direcione a tua ação para ações específicas de alavanca, que vão te ajudar a aumentar ainda mais os seus resultados, tá? Até porque a gente falou de muitos pontos diferentes, e aí a minha pergunta para você é: em quais desses pontos, na abordagem, na tua sessão inicial, no fechamento do cliente, na retenção e na fidelização, aonde você precisa melhorar hoje? Se concentra em uma única etapa, melhora ali, depois parte para as demais, beleza? É isso, galera, e eu quero aqui agora abrir para dúvidas de vocês. Podem ficar à vontade. Sem dúvidas? Raine, na parte lá de perfil comportamental do cliente, que você fala, como que a gente faz essa percepção de entender o perfil desse cliente dentro daqueles quadrantes? Boa. Ô, Vivi, isso é um excelente ponto. A gente faz a percepção através das características do cliente, sabe? A gente tem que ficar atento à forma do cliente falar,
as palavras que ele utiliza, a velocidade que o cliente utiliza para colocar cada tipo de palavra, e a partir disso, a gente, é claro, existe um assessment que a gente faz para ter isso com precisão. A gente nunca, através de um bate-papo, vai ter a precisão de um assessment. A gente vai ter ali um achismo, mas esse achismo vai te ajudar a nortear a sua... Não um achismo, né? Você vai ter ali uma análise técnica com a tua percepção. E aí, a partir disso, você vai ali nortear a tua comunicação, tá bom? E dentro do universo do coaching, o perfil comportamental é uma especialização, né, que existe para que você possa fazer essa leitura de forma mais assertiva. Mas a grande lance é você estar atento às características de fala, de comportamento, de forma de se vestir, de se posicionar frente à câmera. E, por exemplo, se eu abordar de alguma forma um pouquinho de cada perfil na minha apresentação para captar esse cliente, também é possível. Eu digo, por exemplo, assim, eu olhando para a parte que eu conheço, né, de magistério, eu dei aula, então eu aprendi magistério que o professor, para atingir todos os alunos dentro da sala, né, então o professor tem que andar, tem que gesticular, tem que escrever, para atingir cada aluno que tem uma percepção diferente de aprendizado. E nessa questão de vendas, isso também é aplicável, né? Como você falou, de análise de comportamento. Por exemplo, eu vou atender uma pessoa e aí eu vou falar um pouquinho, de forma que abrange um pouquinho cada um, com uma apresentação, com números, mesmo que ele seja um comunicador, executor, eu levar esses números, né? levar o método, né, para entender qual que é o passo a passo, mesmo que ele não seja analítico. Isso ajuda também dentro do processo? Vivi, eu vou te trazer aqui a resposta ideal. A resposta ideal é você modular o teu comportamento de acordo com cada tipo de cliente. Assim você tem uma melhor conversão, tá? Agora, Raine, eu não sei fazer essa leitura. Eu posso colocar elementos que estimulem os 4 perfis, que estimulem as pessoas dentro desse contexto? Pode, tranquilo. É melhor, de repente, do que você não fazer nenhum tipo de movimento nesse sentido, entendeu? Realmente, Então, isso que eu perfeito. queria saber. De se eu podia não colocar todos os elementos, mas alguns para até nesse contato, aí eu conseguiria também ter essa percepção melhor e para ele, né, qual que é o perfil dele, para ir reforçar, né, dentro daquele perfil, se eu ver que ele é um comunicador, aí eu vou reforçar mais a parte, né, que cabe para o comunicador, né, mais Perfeito, emocional. pode ficar à vontade nesse ponto, Vivi. Isso daí é você entender como que você pode trazer as informações importantes de forma cirúrgica para o teu cliente ali dentro, estimulando esses 4 perfis. Eu acho que é melhor do que ele fazer de forma super genérica ou de uma forma única, entendeu? Entendi. Porque eu dei uma mudada nessas últimas sessões, mas que nem as primeiras que eu fiz, eu achei que assim, quando eu comecei, né, eu achei que eu tive até mais conversão do que agora. Mas eu usei um pouco disso, né, um pouco de tudo nas outras sessões. E eu dei uma mudada nessas. E aí essa semana eu parei até, porque eu fiquei ruim da vacina, e estou reformulando todo o meu trabalho, né? E estudando mais para entrar nessa semana e trazer... mas essa parte de estudo, né, de vendas, para poder melhorar a conversão. Entendi. E Vivi, tem alguma outra dúvida? Não, acho que a principal mesmo é essa questão, para mim, Boa. de análise do perfil, porque aí acho que você consegue, como você falou, direcionar melhor a comunicação, né? E a quebra de objeções, o fechamento, né? Perfeito. E aí, galera, tem mais alguém? Alguma outra dúvida? O Rainer, não é bem uma dúvida, mas é um ponto que eu percebi em comum em tudo que você falou, que é a escutativa.
né? Uma vez que eu exercito a escutativa, eu consigo perceber o perfil do cliente, eu consigo direcionar melhor as perguntas, eu consigo evitar o julgamento, né? E fazer uma condução de forma muito mais assertiva, já pegando ali nas entrelinhas aquilo que poderia ser uma objeção e já ir trabalhando em cima no decorrer da sessão. Que é algo que eu até comentei contigo essa semana, né? Para mim aqui ficou muito claro também, de trabalhar mais, de aperfeiçoar a escutativa. Boa, perfeito. E a escutativa, né, Alexandre? Eu acho que todo bom vendedor, o vendedor que é fora da média mesmo, a escutativa dele é super aguçada, porque é onde a gente pega ali os detalhes, que a gente vai cirurgicamente naquilo que o cliente traz para a gente, né? Perfeito, boa, excelente percepção, Alexandre. E galera, mais alguém tem algum ponto? O Raine, tudo bom? Tudo ótimo. Então, essa estrutura aqui que você criou, ela se aplica também para venda de consultorias? Ou ela é mais adaptada para processo de coaching mesmo? Totalmente adaptada. Qual estrutura que você diz, Jean? Esse passo a passo que você deu aqui para quebra de objeções... Totalmente né? adaptada. É claro que algumas particularidades a gente vai ter que adaptar a linguagem a ser utilizada, mas é 100% adaptada à consultoria também. Totalmente replicável, tanto a consultoria como a mentoria, igual a Vivi, por exemplo. A Vivi é mentora, né? Ela não é coach. E é totalmente adaptada à realidade dela também, entendeu? Igual, por isso que ela estava perguntando essas questões do perfil comportamental, né? Porque para ela ficar mais desafiador sem ser coach fazer essa adaptação. Mas é totalmente aplicada à realidade dela também, assim como a sua como consultora, entendeu, Jean? Até porque, Jean, acho que isso é uma coisa que todos vocês precisam desapegar. Vai ser uma coisa que eu vou bater muito, né? Você não é coach, você não é consultor, você é o Jean. E o Jean tem uma metodologia e uma forma de trabalhar. E é isso que tu vai vender para o teu cliente. Independentemente se seja consultoria, coaching, o que você vai entregar não interessa. Você vai entregar o Jean e a metodologia do Jean. Entendeu, irmão? Ficou claro, Jean, para você? Fez sentido total, cara. Sentido total. Boa. E isso daí é que a gente tem que desapegar. Eu não sou mentor, eu não sou coach. Eu sou o Heine e o Heine vende a metodologia dele, que fazem coaches faturarem R$7.000 ou mais todos os meses. Ponto. Entendeu? Essa é a metodologia. É isso que eu vendo. Você vende a tua transformação. Tu não vende consultoria, tu não vende coach, tu não vende nada. Esse aqui é o grande ponto. Beleza, irmão? Boa. E agora, para a gente fechar, eu queria ouvir, cara, por que valeu a pena, pelo menos de uns de vocês aí, por que valeu a pena essa manhã de sábado aqui juntos? Você entregou o passo a passo. De forma... Foi bem claro, né? Eu já tive outros treinamentos de vendas, mas você trouxe um olhar mais estratégico. Que massa. Valeu a pena. Que massa. Então, eu achei que valeu muito a pena, Heine, em questão de você destrinchar o perfil comportamental, da gente saber identificar. Eu acho que só isso, para mim, já valeu a pena, porque a gente que é coach, a gente sabe dos perfis comportamentais, mas às vezes na hora ali da sessão, a gente se esquece que você saber o perfil comportamental, identificar ali mais ou menos qual é o perfil do seu cliente, vai fazer diferença na sua comunicação assertiva. Então, só de você ter trago isso para a gente, para mim, valeu muito a pena. Abriu, assim, a minha mente. Que top, Carol, que top. E, galera, bora terminar com a foto? Quem puder abrir, abre. Quem não puder, a gente só tira as nozes aqui mesmo e vamos embora. Acho que não estou conseguindo printar. Alguém pode printar para mim e mandar depois? Eu não estou conseguindo tirar a foto. Vai, 1, 2, 3 e... Boa. Quem tirou? Jean tirou? Eu vi o Jean apertando. Boa. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus, tá? Boa tarde. Boa tarde, ó. Bom sabadão aí para vocês. Excelente final de semana. Um abraço. Bom dia. Tchau.